Pesado na balança, o aviso de Deus, antes de 2026 começar. Escutem o vento que sopra sobre as ruínas de areia e pó onde um dia esteve o centro do mundo. Hoje é apenas silêncio e desolação. Mas feche os olhos e tente ouvir os ecos de uma noite que aconteceu há 2500 anos. Naquela noite, o ar não cheirava a poeira, mas a perfume caro, a carne assada e a vinho abundante. Era a noite de 12 de outubro do ano 539 a.C. Dentro do Palácio Real, as tochas iluminavam o ouro e os rostos corados de 1000 nobres que riam alto para abafar o medo. Eles estavam celebrando a invencibilidade da Babilônia. Eles erguiam taças para brindar a eternidade de um império que não veria o nascer do sol. Do lado de fora daquelas muralhas intransponíveis, a morte aguardava pacientemente. Os exércitos dos medos e dos persas já haviam desviado o curso do rio Eufrates e marchavam pelo leito seco em direção aos portões da cidade, mas lá dentro, o rei Belsazar ordenou que a música tocasse mais alto. Ele precisava de barulho, ele precisava de distração, ele precisava acreditar na mentira de que o amanhã seria igual ao hoje. Agora, abram os olhos e olhem ao redor. O calendário marca o fim de mais um ciclo solar, e o mundo moderno se prepara para repetir o ritual de Belsazar. As luzes das cidades ofuscam as estrelas. A música eletrônica substitui as harpas e as taças de cristal estão prontas para o brinde da meia-noite. Vocês dizem uns aos outros, Feliz Ano Novo, e desejam prosperidade e paz, mas eu pergunto, com a solenidade de quem vê o abismo, quantos de vocês estão celebrando sobre o convés de um navio que já bateu no iceberg? A história humana é cíclica e os erros se repetem com uma precisão aterrorizante. O espírito da Babilônia não morreu nas ruínas, ele apenas mudou de endereço e hoje ele habita a cultura do esquecimento em que vivemos. Vocês estão prestes a cruzar a fronteira invisível para 2026. Existe uma urgência no ar que a maioria ignora. Existe um peso espiritual se acumulando sobre as nações e sobre as famílias. Eu não estou aqui para oferecer o conforto de palavras vazias ou previsões de horóscopo que agradam o ego. Eu estou aqui para decifrar o código que apareceu na parede da história e que está aparecendo novamente na parede da sua vida. O que vamos conversar nas próximas horas não é apenas teologia antiga, é uma questão de sobrevivência espiritual. Se você ignorar este aviso, entrará no próximo ano cego, surdo e vulnerável, exatamente como aquele rei tolo que perdeu a coroa e a vida em uma única noite. Mas se você tiver a coragem de ficar e olhar para a balança de Deus, poderá descobrir o segredo para permanecer de pé quando tudo ao redor desmoronar. A festa do mundo é uma anestesia, mas a verdade é a única cura. Vamos entrar no salão do banquete agora, pois o rei está prestes a cometer o erro fatal. A primeira coisa que você precisa entender sobre a queda não é o barulho da destruição, mas o silêncio da consciência que a precede. Belsazar não era um ignorante político. Ele sabia que Ciro o Grande, o conquistador persa, estava em uma campanha militar avassaladora. Ele sabia que os exércitos inimigos estavam acampados ao redor da Babilônia. A lógica militar exigiria vigília, racionamento de comida e soldados nos postos de guarda com olhos atentos ao horizonte. Mas o que Belsazar fez desafia a lógica e revela a profunda doença da alma humana. Ele deu uma festa. Isso é o que chamamos de mecanismo de negação em seu estado mais puro e mortal. Quando a realidade se torna insuportável, quando o perigo é grande demais para ser encarado de frente, o ser humano tende a fugir para a fantasia do prazer imediato. A festa de Belsazar não era uma celebração de vitória, era um ritual de esquecimento. Eles bebiam, não porque estavam felizes, mas porque estavam aterrorizados.
Eles precisavam criar uma realidade artificial dentro do palácio, onde eles ainda eram os mestres do universo, onde a dor e a morte não podiam entrar. Observem como isso se aplica cirurgicamente ao nosso tempo. Nós construímos nossas próprias muralhas da Babilônia, não com tijolos de barro e betume, mas com telas brilhantes, entretenimento infinito e ocupações incessantes. O homem moderno tem pavor do silêncio, porque no silêncio ele ouve os passos do exército inimigo se aproximando. Ele ouve o vazio da sua própria existência. Ele ouve a cobrança de uma vida que está passando sem propósito. Então, o que ele faz? Ele aumenta o volume. Ele maratona séries. Ele se afunda em redes sociais. Ele trabalha até a exaustão para comprar coisas que não precisa. Ele organiza festas de fim de ano grandiosas para convencer a si mesmo de que a vida é apenas isso: comer, beber e se divertir. A Babilônia nos ensina que a segurança material é a maior de todas as ilusões. As muralhas da cidade eram consideradas uma maravilha da engenharia antiga. Eram tão largas que carruagens podiam correr sobre elas. Havia estoques de comida para anos. Belsazar olhava para aquela estrutura e pensava que nem Deus poderia tocá-lo. Essa arrogância é o clorofórmio da alma. Quantos de vocês estão entrando em 2026 confiando nas suas muralhas? Confiando na sua conta bancária, no seu plano de saúde, na sua carreira estável ou na sua inteligência? Vocês acham que essas coisas podem impedir o juízo quando ele chega? O erro de Belsazar foi acreditar que o problema externo poderia ser resolvido ignorando-o internamente. Ele achou que se não olhasse para os persas deixariam de existir. Mas a verdade é implacável. Enquanto o vinho corria solto no salão, os engenheiros de Ciro trabalhavam silenciosamente na escuridão, desviando as águas que protegiam a cidade. O perigo real nunca faz barulho antes da hora. O colapso de uma vida, o fim de um casamento, a queda de uma reputação ou a ruína espiritual raramente acontecem de repente. Eles são processos lentos de erosão que nós escolhemos ignorar enquanto festejamos. Nós olhamos para Belsazar e o chamamos de louco, mas somos nós que dançamos à beira do precipício. A sociedade atual vive em um estado de embriaguez coletiva, entorpecida pelo materialismo e pela sensualidade, recusando-se a ver os sinais dos tempos. A festa de Ano Novo que o mundo prepara é apenas uma repetição desse cenário. É uma tentativa desesperada de sentir alegria sem ter paz, de sentir esperança sem ter fundamento. É a síndrome do Titanic, onde a orquestra continua tocando e o champanhe continua sendo servido enquanto o casco já foi rasgado e a água gelada começa a invadir os compartimentos inferiores. A diferença crucial entre Belsazar e o sábio é a sobriedade. Daniel não estava na festa. Ele não precisava do vinho do rei para se sentir seguro, porque sua segurança não vinha das muralhas da Babilônia, mas do Deus que ele servia. Para entender o que está prestes a acontecer em 2026, você precisa sair do salão de festas agora. Você precisa se desconectar da histeria coletiva que diz que está tudo bem e entrar na câmara secreta da reflexão. Porque a festa de Belsazar estava prestes a passar de uma simples negligência para um ato de blasfêmia suprema que selaria seu destino para sempre. O rei bêbado e arrogante teve uma ideia terrível. Uma ideia que cruzaria a linha vermelha da paciência divina. O vinho já havia subido à cabeça e a prudência havia descido ao túmulo. Foi neste momento de exaltação profana que Belsazar cometeu o ato que transformou uma festa imoral em um tribunal de sentença de morte. Ele não se contentou apenas em beber e adorar seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ele queria mais. Ele queria demonstrar poder absoluto. Ele queria provar que a Babilônia era maior do que qualquer divindade antiga.
Então ele deu a ordem fatídica: tragam os vasos de ouro e de prata que meu pai, Nabucodonosor, tirou do templo em Jerusalém. Entendam a gravidade desta cena. Aqueles utensílios não eram copos comuns. Eram objetos consagrados. Foram forjados para recolher o sangue da expiação. Foram ungidos para o serviço exclusivo do Criador dos céus e da terra. Durante décadas, eles permaneceram guardados nos tesouros da Babilônia, intocados talvez por um temor supersticioso ou por um respeito residual. Mas naquela noite, a barreira do temor foi rompida. Os servos trouxeram as taças sagradas, e o rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas encheram aqueles cálices santificados com vinho embriagante e brindaram em honra aos seus ídolos mudos. Aqui reside o mistério que você precisa compreender antes de 2026 começar. O pecado da Babilônia não foi apenas a bebedeira. O pecado que atraiu o dedo de Deus foi a mistura, foi o sacrilégio. Foi pegar o que era santo separado exclusivamente para Deus e usá-lo para fins profanos e imundos. Deus suporta a ignorância por muito tempo, mas ele não tolera a zombaria do que é sagrado. Belsazar cruzou a linha invisível. Ele tocou na menina dos olhos de Deus. Ele declarou publicamente que o Deus de Israel era impotente e que os vasos do templo podiam ser usados como lixo de festa. Agora olhe para si mesmo no espelho da verdade. Você pode estar pensando que essa história não tem nada a ver com você, afinal você não tem taças de ouro roubadas de Jerusalém no seu armário. Mas a revelação do Novo Testamento é aterrorizante e gloriosa. O templo de pedra em Jerusalém não existe mais porque Deus mudou de endereço. O templo agora é você. O vaso sagrado não é feito de metal, é feito de carne, ossos, mente e espírito. A Escritura diz que o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Você foi comprado por um preço altíssimo, não com ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo. Você é o vaso. Quando você usa o seu corpo, que pertence a Deus, para a imoralidade sexual, você está fazendo exatamente o que Belsazar fez. Quando você usa a sua mente, que deveria ser o altar de adoração, para planejar fraudes, mentiras e vinganças, você está enchendo a taça do templo com vinho de demônios. Quando você usa a sua boca criada para abençoar e profetizar vida, para fofocar, destruir reputações e espalhar o mal, você está cometendo sacrilégio. Você está pegando o utensílio de Deus e usando-o na festa da Babilônia. Essa é a crise espiritual da nossa geração. Nós perdemos o temor do sagrado, nós normalizamos a mistura. Cristãos que no domingo levantam as mãos para o céu e na segunda-feira usam essas mesmas mãos para teclar obscenidades ou assinar contratos desonestos. Pessoas que querem a proteção de Deus, mas vivem segundo os princípios da Babilônia. Belsazar achou que podia misturar as coisas sem consequência. Ele achou que o Deus dos hebreus era um mito antigo que não se importava mais. Ele estava tragicamente enganado. A virada de ano é um momento perigoso, porque é o momento em que a mistura atinge o seu ápice. Muitos tentarão entrar em 2026 com um pé no altar e outro na lama. Eles farão orações à meia-noite, mas estarão embriagados de espírito mundano. Escute o aviso que vem da sala do trono. Deus não divide a sua glória. Um vaso não pode jorrar água doce e água amarga. Se você quer que o próximo ano seja abençoado, você precisa purificar os vasos. Você precisa decidir a quem você pertence. O ato de Belsazar foi a gota d'água. No momento em que o vinho tocou os lábios do rei bebido na taça sagrada, a atmosfera do salão mudou. Não houve trovão nem terremoto. Apenas algo muito mais assustador. Uma mão. Não um corpo, não um anjo inteiro, mas apenas os dedos de uma mão humana apareceram no ar. E eles começaram a escrever na parede de calcaiada.
A festa parou instantaneamente. O riso morreu na garganta. A música cessou. O rei que segundos antes desafiava o céu, agora via seus joelhos baterem um contra o outro em terror absoluto. A física espiritual estava prestes a ser revelada. O peso da glória ia colidir com a leveza da vaidade. Observem a reação física do homem mais poderoso da terra diante do sobrenatural. A Bíblia é cirúrgica ao descrever que o semblante do rei mudou, seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um contra o outro. O tirano que fazia nações tremerem agora não conseguia sequer ficar em pé. Por que tanto medo? Porque naquele momento, Beltsazar foi confrontado com a física espiritual. Ele foi confrontado com a realidade mais absoluta do universo, a lei da balança de Deus. Para entender o que aconteceu naquela sala e o que está acontecendo com a nossa geração, precisamos mergulhar na raiz das palavras antigas. No hebraico, a palavra para glória é kabod. E o significado literal de kabod não é brilho, fama ou aplausos. O significado é peso. Ter glória significa ter peso espiritual. Significa ter substância. Significa ser sólido. Por outro lado, a palavra usada para descrever a vaidade humana, a vida fútil e passageira, é havel, que significa vapor, fumaça ou neblina. Aqui está o paradoxo que enganou Beltsazar e que engana milhões hoje. Aos olhos humanos, o rei da Babilônia era a pessoa mais pesada do mundo. Ele estava coberto de ouro maciço. Ele tinha o peso dos exércitos, o peso da autoridade política, o peso da riqueza acumulada. Se você o colocasse em uma balança humana, o ponteiro quebraria. Mas Deus não usa balanças humanas, Deus usa a balança da verdade eterna. E quando a mão de Deus colocou Beltsazar no prato da balança do céu, o resultado foi assustadoramente imediato. Ele subiu como uma pena, ele era puro vapor, tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Essa sentença é o pesadelo de qualquer alma consciente. Ser achado em falta não significa que ele não tinha feito coisas. Ele fez muitas coisas. Ele construiu, ele governou, ele festejou. Mas ele não tinha massa espiritual. Ele era uma casca oca pintada de ouro. Por dentro não havia temor de Deus, não havia integridade, não havia justiça, não havia verdade. Ele era um gigante de papel machê que parecia indestrutível até o momento em que o vento do juízo soprou. Tragam isso para o dia 31 de dezembro de 2025. O mundo moderno é especialista em produzir pessoas leves com aparências pesadas. Nós valorizamos a imagem, o status, o número de seguidores, a reputação pública. Tudo isso é havel. Tudo isso é vapor. Você pode passar o ano inteiro construindo uma imagem de sucesso, de felicidade e de espiritualidade. Mas a pergunta que não quer calar é quando Deus colocar a sua alma na balança nesta virada de ano, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o peso de um caráter forjado no fogo da provação, ou apenas o ar quente das suas desculpas e da sua hipocrisia. A balança de Deus não pesa o que você tem, ela pesa quem você é quando ninguém está olhando. Ela pesa as suas intenções secretas. Ela pesa o amor real que você praticou, não o que você postou. Ela pesa a pureza dos seus pensamentos. Muitos cristãos hoje são como balões de festa coloridos e cheios de ar flutuando alto, mas basta um alfinete de realidade, uma crise, uma tentação ou uma tragédia para que estourem e revelem que não havia nada dentro. Ser achado em falta é a definição de fracasso existencial. Imagine chegar ao final de mais um ano, ter corrido tanto, ter se estressado, tanto, ter acumulado tantas coisas e na contabilidade divina o saldo ser zero. O aviso para 2026 é brutalmente claro. Pare de investir em vapor.
Pare de alimentar o que vai desaparecer. Busque o peso da glória. Busque a profundidade. Uma vida com peso é uma vida que não é levada por qualquer vento de doutrina ou por qualquer crise econômica. É uma vida ancorada na rocha. Enquanto o rei tremia e os nobres gritavam, algo perturbador acontecia. Ninguém conseguia ler a escrita. Os maiores sábios da Babilônia, os astrólogos, os adivinhos, os feiticeiros, todos olhavam para aquelas 4 palavras e viam apenas rabiscos sem sentido. A cegueira espiritual havia caído sobre a inteligência humana. O mundo podia ver o fenômeno, mas não podia entender a mensagem. Foi preciso chamar alguém que não pertencia àquele sistema. Alguém que vivia na Babilônia, mas não era da Babilônia. As luzes se voltam agora para o homem de Deus que entra no salão do juízo, não para ser julgado, mas para ler a sentença. A porta se abre e entra um homem idoso de cabelos brancos e postura ereta. Daniel não era mais o jovem que desafiou a dieta do rei anos atrás. Ele agora era uma relíquia viva de uma era de ouro, um profeta esquecido por uma geração hedonista, mas lembrado pelo céu. O silêncio que caiu sobre o salão quando ele caminhou até o trono era mais pesado que o barulho da festa. Belsazar, desesperado, oferece a Daniel o que todo homem mundano deseja. Ele oferece roupas de púrpura, correntes de ouro e a posição de terceiro governante no reino. Ele tenta comprar a verdade. Ele tenta subornar o mensageiro de Deus com as moedas de um império que já estava falido. A resposta de Daniel é um dos momentos mais violentos e libertadores das Escrituras. Ele olha para o rei aterrorizado e diz que as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei a escrita ao rei. Aprendam isso antes que o ano vire. Um homem de Deus não se vende porque ele sabe quanto vale o sistema do mundo. Nada. Daniel sabia que aquele ouro não valeria nada na manhã seguinte. Ele sabia que aceitar cargos em um navio que está afundando é loucura. A autoridade espiritual de Daniel vinha justamente da sua independência. Ele não podia ser comprado logo. Ele não podia ser silenciado. Para sobreviver espiritualmente em 2026, você precisará dessa mesma postura. O mundo tentará comprar o seu silêncio com promoções, com status e com aprovação social. O sistema dirá que se você não denunciar o pecado, você será recompensado. Se você diluir a mensagem, ganhará seguidores. Mas o profeta recusa o pagamento porque o profeta busca a recompensa que vem do alto. Daniel olhou para a parede de cal, onde a mão misteriosa havia escrito 4 palavras em aramaico, e começou a decifrar a sentença final. A primeira palavra era mene, repetida 2 vezes, para ênfase absoluta. Mene significa contado. Contou Deus o teu reino e o acabou. A matemática divina é exata. Seus dias não são infinitos. Belsazar vivia como se tivesse todo o tempo do mundo, mas Deus havia colocado um cronômetro na sua vida e os segundos haviam chegado ao 0. A repetição mene mene indica que o decreto estava fixado e não seria mudado. Para você que me ouve, isso é um chamado urgente à consciência temporal. O ano de 2025 acabou. Você não tem mais tempo para brincar de ser cristão. A cada batida do seu coração, o contador divino diminui o que você fez com o tempo que lhe foi emprestado. A segunda palavra era tekel, a que já discutimos. Pesado foste na balança e achado em falta. É o diagnóstico de qualidade. Depois de contar a quantidade dos dias, Deus avaliou a qualidade das obras e o resultado foi o vazio. A terceira palavra era parsim ou peres, que significa dividido. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O que não é íntegro se fragmenta.
O que não é construído sobre a rocha se parte ao meio. O reino de Belsazar seria rasgado naquela mesma noite. A integridade é a cola que mantém a vida unida. Sem Deus, a psique humana se divide, a família se divide, a sociedade se divide. Parsim é a consequência inevitável de uma vida sem o peso da glória. A desintegração total. Ali estava a mensagem completa exposta na parede branca da consciência. O tempo acabou, a substância faltou e o colapso chegou. Não houve promessa de restauração para Belsazar, porque não houve arrependimento. Houve apenas medo das consequências. E essa é a tragédia final. Ele lamentou perder o trono, mas não lamentou ter ofendido a Deus. A sentença foi lida e o profeta se calou. O que aconteceu a seguir não foi uma negociação, foi uma execução sumária da vontade divina. A festa acabou da pior maneira possível e a história virou a página com violência. Naquela mesma noite, a profecia saiu da parede e entrou na história com a força de um martelo. A Bíblia é seca e direta ao dizer que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Não houve tempo para arrependimento de última hora ou negociações diplomáticas. Enquanto as palavras de Daniel ainda ecoavam no salão e o rei tentava processar o veredito, os soldados persas já estavam dentro da cidade. A história nos conta que eles desviaram o curso do rio Eufrates e marcharam pelo leito seco, entrando por baixo das muralhas, enquanto a cidade dormia embriagada. Os portões que deveriam proteger o império estavam abertos, escancarados pela negligência de sentinelas bêbadas. O fim chegou rápido, brutal e irreversível. O rei morreu entre as taças derramadas e o vinho se misturou com seu próprio sangue no chão frio do palácio. A Babilônia, a joia dos reinos, a senhora das nações, caiu em apenas uma hora. Mas o sol nasceu na manhã seguinte. O mundo não acabou, apenas a Babilônia acabou. Um novo império assumiu o controle. Dário, o medo, sentou-se no trono. As leis mudaram. A moeda mudou. A bandeira mudou. E aqui está o milagre que você precisa agarrar para o seu futuro. Olhem quem estava lá na manhã seguinte de pé vivo, honrado e governando. Daniel. O homem que anunciou a queda não caiu com ela. O profeta que condenou o sistema sobreviveu ao colapso do sistema. Daniel serviu sob Nabucodonosor, serviu sob Belsazar e agora serviria sob Dário e Ciro. Reis passavam, impérios ruíam, mas o homem de Deus permanecia inabalável. Essa é a revelação final para a sua entrada em 2026. O mundo ao seu redor é instável. A política pode virar de cabeça para baixo, a economia pode colapsar, novas ideologias podem surgir e velhas potências podem cair. A Babilônia de hoje pode não ser a mesma de amanhã, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daniel sobreviveu à transição mais violenta da antiguidade porque a sua fundação não estava nos tijolos da Babilônia, mas na rocha dos séculos. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. Ele servia na corte, mas seu coração estava em Jerusalém. Quando o sistema caiu, ele não caiu porque ele nunca esteve apoiado no sistema. Você tem medo do futuro. Você tem medo do que o novo ano trará de crises ou mudanças. Mas se você for como Daniel, se você mantiver a sobriedade quando todos estiverem bêbados, se você respeitar o sagrado, quando todos estiverem profanando, e se você buscar o peso da glória em vez da vaidade do mundo, você será indestrutível. A escrita na parede para o ímpio é uma sentença de morte, mas para o justo é apenas um aviso de que a libertação está próxima. A queda da Babilônia significou a liberdade para os judeus voltarem para casa. O que parece o fim do mundo para os distraídos é o começo da redenção para os vigilantes. Estamos encerrando este encontro sagrado.
As taças já foram levantadas, o aviso já foi dado e a balança está posicionada. Resta agora a sua decisão final diante do Criador do tempo. Não há mais palavras a serem decifradas, apenas uma atitude a ser tomada antes que o relógio marque o início do novo ciclo. Vamos para o ultimato. Chegamos ao fim da história, mas ao começo da sua jornada. A diferença entre você e o rei morto na sala do banquete é apenas uma: o fôlego de vida que ainda pulsa em seus pulmões. Belsassar não teve uma segunda chance. A escrita na parede foi o ponto final de sua biografia. Mas para você que me ouve agora, a escrita na parede pode ser um ponto de virada. Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que você visse o aviso antes do juízo. Ele permitiu que você entendesse o significado de ser pesado na balança antes que a balança seja recolhida. Pare tudo o que você está fazendo agora. Ignore as notificações do celular, ignore a ansiedade da festa, ignore a pressão social. Olhe para a parede branca da sua existência. O que Deus está escrevendo sobre o seu ano de 2025? Se a resposta for Tekel, se você sente que foi leve, que viveu de aparências, que misturou o santo com o profano, não se desespere. O desespero é para quem não tem aliança. Para você existe o arrependimento. O sangue que foi profanado nos vasos da Babilônia é o mesmo sangue que purifica todo o pecado na cruz do Calvário. Eu quero convidá-lo a fazer algo corajoso. Não entre no novo ano com velhos pesos. Entre com o peso da glória. Vamos fazer uma oração de consagração agora. Não é uma superstição de virada de ano, é um decreto espiritual. Feche seus olhos onde você estiver, respire fundo e diga isso ao Criador do tempo. Senhor Deus do tempo e da eternidade, eu me apresento diante da tua balança, não com minhas obras, mas com a minha sinceridade. Eu confesso que muitas vezes fui seduzido pelas luzes da Babilônia. Eu confesso que usei o vaso do meu corpo e da minha mente para carregar vinhos estranhos. Eu fui leve quando deveria ser profundo. Eu fui distraído quando deveria ser vigilante. Mas hoje, na fronteira deste novo ano, eu peço que o Senhor escreva uma nova história na parede da minha vida. Não uma sentença de morte, mas um decreto de vida. Enche-me com o teu espírito, dá-me o peso da tua glória. Que em 2026 eu não seja abalado pelas notícias nem corrompido pelos banquetes do mundo. Que eu seja como Daniel, sóbrio, sábio e inabalável. Eu consagro cada dia do novo ano a ti. Amém. Se você fez esta oração com verdade, algo mudou no mundo espiritual. Você deixou de ser um habitante da Babilônia e reafirmou sua cidadania na Jerusalém Celestial. O mundo lá fora vai continuar caindo. As festas vão acabar em cinzas, mas você permanecerá. O canal, o sagrado mistério, existe para reunir aqueles que se recusam a ser enganados pelo sistema. Nós somos uma irmandade de vigilantes em um mundo de adormecidos. Se você quer caminhar com sabedoria em 2026, se você quer decifrar os enigmas antes que eles se tornem tragédias, o seu lugar é aqui. Inscreva-se agora e ative o sininho não como um ato digital, mas como um compromisso de buscar a sabedoria superior. Deixe o seu like como um selo de que você entendeu a mensagem. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho o peso da glória", para que fique registrado o seu decreto. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente. A Babilônia caiu, mas você está de pé. Feliz ano novo de verdade e profundidade. Nos vemos no próximo mistério. Fiquem na paz do Altíssimo.